Olá, sou Ricardo Reman e é um prazer ter você aqui no canal. Para começarmos, os 7 príncipes do inferno aparecem a partir de um resumo feito pelo teólogo e bispo alemão Peter Binsfeld. Assim sendo, no século XVI, o bispo alemão associou um demônio específico a cada um dos pecados capitais. Desse modo, criou uma personificação de cada pecado, a partir dos estudos em teologia e um estudo sistemático dos demônios. Além disso, o mesmo bispo presumiu que outros demônios poderiam invocar o pecado. Sobretudo, classificou os grandes demônios na teologia, como Lilith e sua prole. Apesar disso, a principal referência sobre os 7 príncipes do inferno partem da obra Dicionário Infernal, com publicação em 1818. Resumindo, consiste em uma obra sobre demonologia ilustrada, com organização em hierarquias infernais e autoria de Jacques Auguste Simon. Acima de tudo, a obra busca retratar a descrição do aparecimento de vários demônios, com divisão posterior em 2 volumes. Os 7 príncipes do inferno são antagônicos aos 7 arcanjos do céu, que por sua vez equivalem às 7 virtudes. Sendo assim, essas figuras partem da noção de divisão entre o bem e o mal, presente no cristianismo. Além disso, supõe-se que os 7 níveis do inferno de Dante, criado por Dante Alighieri, também parte destas figuras teológicas. Muito bem, vejamos então quem são os 7 príncipes do inferno. Logicamente, que o primeiro é Lúcifer, o príncipe do orgulho e o príncipe das trevas. A princípio, Lúcifer é um demônio do orgulho, porque sua soberba o fez ser expulso do céu após buscar ser tão poderoso quanto Deus. Apesar disso, ele é o responsável pelo surgimento do inferno, local onde as almas ruins pagam pelos seus pecados. Segundo a Bíblia, foi Deus quem fez o inferno, sim. Porém, quero ressaltar que ele não foi feito para o homem, mas sim para o diabo e seus anjos, como afirma o texto de Mateus 25:41. Por outro lado, Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo de luz que tinha por nome Lúcifer. Ele se tornou o diabo por sua desobediência a Deus. Ele tentou usurpar o lugar que ao Criador eterno é devido. Ademais, seu nome em hebraico significa estrela da manhã, referindo-se à sua imagem enquanto querubim. O segundo demônio é Belzebu, o príncipe do inferno e a gula. Belzebu era a variação do nome de um deus pagão adorado pelos cananeus e filisteus na época do Antigo Testamento. Vale ressaltar que o nome Belzebu resulta da soma do termo Baal, que significa Senhor, com o termo Zebu, que significa casa alta. As junções dos 2 nomes, Baal-Zebu, daria algo como Senhor dos lugares altos, Senhor das habitações altas, o Senhor das alturas. Vale lembrar também que Baal era um deus falso, adorado pelos cananeus. Na época, muitos israelitas se desviaram e passaram a idolatrar Baal. Um exemplo foi o rei Acabe e sua esposa Jezebel. 1 Reis, capítulo 16, e versículos 32 e 33. A Bíblia diz que Acabe foi o pior rei que Israel teve. Apesar do nome Belzebu ter origens nas palavras Baal-Zebu, no Antigo Testamento, temos a variação do nome como Baal-Zebud, que significa Senhor das moscas, ou Senhor das pestilências. Temos referência a este nome quando o rei Acasias, filho de Acabe, buscou se consultar com Baal-Zebud, provocando a ira de Deus. Capítulo 1, versículos 2 e 3. De fato, Baal-Zebu e Baal-Zebud se trata da mesma coisa. Provavelmente, os hebreus adotaram o uso do nome Baal-Zebud como uma forma pejorativa de identificar o deus pagão dos cananeus. Mas Belzebu é um demônio? Pelo fato do nome Baal-Zebud, Senhor das moscas, ser um termo comum no meio de Israel desde a antiguidade, o nome Belzebu ficou popularmente associado ao demônio.
No entanto, a Bíblia não afirma que Belzebu seja um demônio específico. Na verdade, a Bíblia não cita nome de nenhum demônio. Basicamente, Belzebu representa a gula, mas também existem textos de 1613 que o consideram a origem do orgulho. Além disso, é tenente dos exércitos do inferno, atuando diretamente com Lúcifer. Por outro lado, conhece-o como Senhor das Moscas, citado até mesmo em uma obra anônima. O terceiro da lista dos 7 príncipes do inferno é o Leviatã. O Leviatã na Bíblia é uma grande criatura marinha. Sua descrição se encontra em Jó, capítulo 41, versículos 1 a 34. Ninguém sabe ao certo se o Leviatã é uma criatura verdadeira ou mitológica. Entretanto, em outras partes da Bíblia, o Leviatã simboliza o próprio diabo. Bem, segundo o dicionário infernal, Leviatã refere-se a um ex-serafim que tornou-se um dos demônios mais poderosos do inferno. Mais ainda, tem o poder de fazer com que o homem torne-se hereges. Apesar disso, no dicionário, admite-se que é um monstro marinho que habita o oceano, sendo também o demônio da inveja, com enormes proporções. No geral, é ainda o rei de todos os demônios e monstros do mar. Porém, seu arquetipo refere-se principalmente à brutalidade, perversidade e os impulsos selvagens do ser. O quarto é Azazel, o príncipe da ira. A palavra Azazel ocorre 4 vezes na Bíblia, nos regulamentos relativos ao dia da expiação. Levítico 16:8, 10:26. É controversial a etimologia desta palavra. Se nós apegarmos a grafia contida no texto massorético hebraico, então Azazel parece ser uma combinação de 2 radicais que significam bode e desaparecer. Daí o significado de bode, que desaparece. A Vulgata Latina verte a palavra hebraica por cap emissários, isto é, bode emissário ou bode expiatório. E a expressão grega usada na Septuaginta significa aquele que leva embora, afasta o mal. Todavia, Azazel é um nome atribuído por muitos a um anjo caído, que seria encarregado da tarefa de levantar as faltas humanas e as enumerar perante o tribunal divino, durante o julgamento anual da humanidade. E mais ainda, ele seria o líder dos anjos caídos, que tornou-se popular por manter relações sexuais com mulheres mortais. Além disso, trabalhou com os homens ao ensiná-los a arte de fabricar armas de guerra, tendo associação com a ira em decorrência desse processo. Comumente, sua representação envolve um homem misturado com bode. O quinto é Asmodeus. Asmodeus é mais um presente do folclore persa e árabe do que judeu ou cristão. Mas em qualquer folclore ou textos que se possa aparecer, ele é principalmente mau. Curiosamente, algumas correntes da demonologia acreditam que Asmodeus seria filho de Lilith com Adão, quando ambos viviam no paraíso. Porém, tornou-se um demônio ao ir contra os princípios de Deus e acumular bens que não lhe pertenciam na terra. O sexto é Belfegor, o príncipe da preguiça. Antes de mais nada, Belfegor significa o Senhor do Fogo e é uma divindade moabita adorada no Monte Fegor. No cristianismo, é considerado o demônio da preguiça, das descobertas, do apodrecimento, dos inventos, da criatividade e dos círculos. Ele era cultuado na antiga Palestina, na forma de figura alta e barbuda, com a boca aberta, tendo por língua um gigantesco falo. Hoje em dia, Belfegor tem a aparência robusta e atlética, apresentando chifres de carneiro e afeições exageradas. Curiosamente, tem a habilidade de realizar descobertas e invenções que trariam riquezas aos homens. Deste modo, transformava-os em preguiçosos. E por fim, o sétimo é Mamon.
Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. No dicionário infernal, Mamon é um dos 7 príncipes do inferno, representando a avareza. Nesse sentido, seu próprio nome em aramaico representa o pecado capital que corresponde à sua identidade. Além disso, ele é o filho de Lúcifer com Lilith, sendo meio-irmão de Caim e Asmodeus. Deste modo, os 3 correspondem à trindade dos primeiros primogênitos na teologia. Ademais, Mamon é a figura do anticristo, devorador de almas e responsável por corromper as almas. Apesar disso, apresenta a fisionomia de um nobre com aparência deformada, carregando um saco de ouro que usa para subornar os homens. Muito bem, meus amigos, por enquanto é só. E até o próximo vídeo.